dormindo hoje sexta, não tinha como acompanhar ontem. Vim aqui para dormir, não dá, né? Hoje a leitura vai ser em Mateus 11, de 25 a 30. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Aqui Jesus diz que a gente deve aprender dele para poder chegar ao Pai. Porque se a gente não conhecer a Jesus, não vai conhecer ao Pai. Então, e ele falou assim que Deus revelou aos humildes. Porque se ele tivesse explicado mais ainda sobre a vinda de Jesus, que já estava escrito nas Escrituras Sagradas, os sábios eles leram, interpretaram, acho que da forma deles, eu não sei como foi isso naquele tempo, e eles não entenderam que Jesus iria vir de uma pobreza, não da riqueza, como eles esperavam que Jesus viria como um rei soberano, mas Jesus veio da humildade, porque a salvação não era para os que conheciam, e sim para aqueles que ainda não conheciam, para eles tiverem a oportunidade de conhecer Jesus. Os que sabiam muito não tinham a humildade para entender que Jesus vinha de uma ocasião tão humilde, de um lugar tão simples, porque ele queria que todos tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. Não só os sábios que estavam lá o tempo todo com o Torá, com a Bíblia, com o livro, tendo o conhecimento, mas aqueles que não tinham essa oportunidade, que não sabiam da vinda de Jesus ainda. Então, ele veio para que todos tivessem essa oportunidade. Aí Jesus agradece a Deus, ele é grato a Deus pelo que Deus fez, para que o povo tivesse a oportunidade de ter a salvação, não só os que mais conheciam, os que mais sabiam, e assim Jesus ficou feliz, na realidade Jesus ficou muito grato por isso, porque todos tiveram a oportunidade, não foram selecionados, todos aqueles a quem queriam receber a Jesus tinham a oportunidade de conhecer a Deus. Para isso nós temos que conhecer cada dia mais sobre Jesus, para ter a oportunidade de conhecer a Deus, porque Jesus veio do lado de Deus o tempo todo. Ele nos ensina como chegar mais próximo de Deus. Mesmo que às vezes nós falhamos no nosso consentimento de entender, de interpretar, porque cada um vai ler as Escrituras e interpretar da melhor forma que entendeu. Mas Jesus nos abre os olhos, porque tem muitas formas de interpretações, mas o que mais simples for, essa será a forma de conhecer a Deus, é na simplicidade. Ele diz que nós devemos ser mansos, como Jesus foi, humilde, como Jesus foi, reconhecer nos outros a presença de Jesus. Cada um de nós carregamos a presença de Jesus. Nós fomos feitos para a graça de Deus e para a glória de Deus, não para esse lugar, não para esse meio aqui ou aquele meio, não. Nós fomos feitos todos para agradar a Deus, glorificar a Deus e levar o nome de Jesus adiante. Então, às vezes a gente pensa assim, mas aqui é tudo tão difícil. Talvez a forma como a gente vê é difícil, mas Deus está preparando o nosso caminho, então a gente tem que passar por ali. Ninguém vai por outro caminho, senão aquele caminho que Deus programou para nós. Nós somos programados para isso, somos criados para isso, para servir a Deus e ter humildade e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador e que ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. E nós temos que ter
a dependência. Nós devemos depender de Deus, assim como os nossos filhos pequenininhos, lá dependem da gente para comer, dependem da gente para se vestir. Eles acreditam tanto que nós vamos guardar, proteger eles confiam em nós. Então nós temos que ter essa humildade de também depender de Deus, saber que Ele vai prover tudo que nós precisamos, mas também nós devemos seguir a Ele, honrar a Ele, para que Ele esteja sempre, esse filho querido. É tão bom quando o filho é obediente, né? A gente diz para eles, não, meu filho não pode, mas aí vai lá e faz. Mas mesmo assim a gente ainda continua amando eles. Às vezes nós também erramos, mas Deus ainda continua nos amando. Ele ainda nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Então, que nós tenhamos a humildade de reconhecer que Deus é o nosso Pai, que o Pai nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege e nos guia a cada dia. Isso é uma honra, eu acho assim. Às vezes eu penso, que tão bom eu fiz para Deus ainda querer, né, a minha presença, querer a minha companhia. Não sei se eu sou merecedora, mas Ele me abençoa tanto. Então eu sou muito grata a Deus. Às vezes não é como eu queria, mas é como Ele quer. Então, mesmo assim, sejamos gratos a Deus, porque Deus é Pai e Ele sabe qual é o melhor para nós. Tá bom? Vou orar por isso. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos ama, Tu nos guarda, nos guia no caminho certo. Que nós sejamos, Senhor, cada dia mais grato a Ti, Senhor, pelo que Tens feito, pelo livramento, pela guarda, Senhor, e pela proteção. Que cada um que aqui está, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre eles. Que a Tua palavra, Senhor, não esteja só em nosso coração, em nosso pensamento, mas também, Senhor, em nossas atitudes. Que as pessoas possam reconhecer, Senhor, que somos o Filho de Deus, que somos criados por Ti, Senhor, e que as nossas atitudes, Senhor, tragam cada vez mais pessoas a Ti, Senhor Jesus. Que a Tua sabedoria, Senhor, nos guarde e nos proteja cada dia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém.